Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, abençoa-nos nesta manhã para meditarmos na Tua Palavra, para meditarmos a respeito da nossa responsabilidade como Assembleia Local no partir do pão. Abre a Tua Palavra para nós, Senhor. Reforça as coisas que muitos de nós já sabemos, mas para que possamos ser fiéis ao Senhor. E dá entendimento àqueles que nunca ouviram estas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje é a nossa responsabilidade como Assembleia Local, né? A responsabilidade da Assembleia Local com relação à mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, nós, como eu tenho dito, você pode observar por diversos ângulos o privilégio que nós temos em participar dela, mas hoje eu quero observar o lado da responsabilidade. O privilégio é a honra que nós temos de participar da mesa do Senhor. A responsabilidade é, como mordomos do Senhor no tempo da sua ausência, como nós devemos nos portar com relação à mesa dele. É interessante que o próprio nome já diz, né? A mesa do Senhor. Ela não é a mesa dos irmãos, ela não é, a gente não faz o que a gente quer. Existem basicamente duas posturas com relação à mesa e à ceia do Senhor. A primeira postura é o entendimento que alguns têm, é que a Assembleia Local não tem nenhuma responsabilidade. Cada um por si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma. E alguns, observando 1 Coríntios 11, que diz isso, falam, não, tá aí, ó. Qualquer um pode chegar, a culpa vai sobrar para ele. Examine-se cada um e depois coma. Então a Assembleia não tem nenhuma responsabilidade. Esse é um pensamento. E nós vamos mostrar que esse pensamento é errado hoje. Porque a Assembleia Local tem que zelar pela pureza. Ela tem que zelar pela pureza porque... Pense o seguinte, lá em 1 Coríntios 5, está acontecendo um problema na igreja. Tem um irmão, alguém que é crente, que congrega naquela assembleia, que está tendo um problema de imoralidade. Paulo fala, imoralidade tal que nem entre o mundo é visto. Tinha um homem possuindo a sua madrasta, né, tendo relações com a sua madrasta. Paulo diz assim, vamos até abrir lá em 1 Coríntios 5. Paulo diz que aquele irmão, vamos fazer uma leitura não de preguiçosos, vamos ler tudo, tá? Vamos começar do 1. 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Vocês não estão lamentando, vocês não estão chorando, e não tiraram do meio de vocês quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom o vosso orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis, essa é uma palavra importante, associação, comunhão, com impuros,
Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Muito bem. Veja a linguagem forte de Paulo, né? É somente Paulo que pode entregar alguém a Satanás, nós não podemos fazê-lo. Ele é um apóstolo do Senhor. Mas quando ele está observando aquele fato, ele diz para a igreja: o que está acontecendo com vocês? Vocês estão orgulhosos? Está acontecendo isso entre vocês? Vocês não julgam isso? É responsabilidade da Assembleia zelar pela pureza. Tirem o fermento. Como é que vocês vão celebrar a festa com esse fermento no meio de vocês? É muito claro nas Escrituras, então, que é responsabilidade da Assembleia local retirar todo o fermento. Todo o fermento. E o fermento pode ser a imoralidade ou a má doutrina. Neste caso aqui, era a imoralidade. Paulo diz: vocês têm que julgar isso e tirar do meio de vocês. Então, primeiro ponto é que na comunhão, na assembleia local, nós devemos zelar pela pureza, e se encontrarmos algum irmão em pecado não confessado e não abandonado, ele deve ser disciplinado. E o que é ser disciplinado? É ser retirado da comunhão. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, o irmão estava cometendo esta imoralidade e parece que até todo mundo sabia. Essa carta chegou, essas informações chegaram para Paulo. Ele estava sabendo e nem estava lá. O mundo sabia o que estava acontecendo, as pessoas ao redor sabiam o que estava acontecendo, a igreja sabia o que estava acontecendo e ninguém fazia nada. Aquele irmão participava das comunhões, aquele irmão sentava-se à mesa do Senhor e comia. E Paulo falou: não, vocês estão de brincadeira. Vocês não vão julgar isso? Vocês ainda vão se manter orgulhosos? Vocês não estão lamentando pela situação deplorável que vocês estão? Então, Paulo sentenciou e mandou que aquele irmão fosse retirado. Mas esse é um irmão que já pertencia à Assembleia. Então esse é o primeiro ponto. É responsabilidade da Assembleia local zelar pela pureza, primeiramente dos que já estão em comunhão. Daqueles que já estão em comunhão. Sendo que, se encontrarmos um irmão em pecado, o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir o que Jesus falou em Mateus 18. Lá em Mateus 18, versículo 15 ao versículo 20, Jesus nos dá passos de como lidar com questões de pecado. Ele diz: se um irmão pecar contra ti, vai com ele a sós e argue. Fale com ele com relação a isso. Se ele não se arrepender, se ele não te ouvir, vá com mais 2 ou 3 irmãos. Tentem novamente persuadi-lo. Falem do seu pecado, conclamem ele para que se arrependa. E se ele não se arrepender? Conte a toda a igreja. E se ele não ouvir a igreja inteira, trate-o como publicano ou pagão. É muito interessante isso, o que o Senhor coloca. 1, depois 3 e depois a igreja inteira. O Senhor vai dando chances para que esta pessoa se arrependa. Mas é interessante notar também que no último estágio, toda a igreja está envolvida. Assim, a admissão de uma pessoa à comunhão ou a retirada desta pessoa é uma questão da Assembleia inteira. Não é dos irmãos responsáveis. Embora sejam eles que normalmente tenham mais discernimento das coisas, quando chega no limite, a Assembleia inteira tem que participar disso. Da exclusão de um irmão ou da admissão de um irmão. A Assembleia inteira tem que participar disso. Então, tem uns que ficam bastante acomodados. Tem os irmãos para cuidar disso. Eu não preciso me envolver nisso. Os irmãos que sabem o que estão fazendo lá,
Isso não é verdade. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos nossas responsabilidades. Uns mais que outros, é verdade. Né? Há irmãos que assumem mais responsabilidades que outros na casa de Deus. E graças a Deus por esses irmãos. Né? A palavra de Deus diz que eles têm que ser reconhecidos pelos seus trabalhos. Eles têm que ser honrados. Mas a responsabilidade é da Assembleia inteira. Claro, né? Deu para entender até aqui. A primeira pergunta que eu coloco na lousa aqui é o que evitar, né? E eu já meio que falei o que a gente tem que evitar. São duas coisas que a gente precisa evitar. Quais são as duas coisas que, como assembleia local, a gente precisa evitar no nosso meio? Má doutrina e imoralidade. Essas duas coisas. Imoralidade, pecado. Pecado conhecido e não abandonado. Porque pecado, todo mundo aqui peca, certo? Mas é o pecado conhecido e não abandonado. Por exemplo, é possível que numa assembleia exista algum irmão em pecado que nós não saibamos? É possível. A gente vai ser condenado e culpado por não tratar isso? Não, a gente não sabe, ué. Como é que a gente... Mas e um pecado que a gente conhece e não trata? Aí a gente é culpado. Aí o que nós lemos agora em 1 Coríntios 5, cabe a nós. Paulo vai dizer, tá vendo? Vocês sabem e não fazem nada. A imoralidade tal entre vocês que nem entre os gentios se nomeia e vocês não fazem nada. Então se a gente souber, a gente tem que agir. Claro que uma comunhão mais próxima faz com que a gente saiba mais das coisas. E isso também é uma advertência e exortação para nós. Na igreja de Deus, na casa de Deus, não pode cada um viver a sua própria vida e não se importar com os outros. Não pode acontecer isso. E a gente tem que reconhecer, às vezes, como está baixo o nível da nossa comunhão e participação na vida uns dos outros, né? A gente às vezes não sabe o que está acontecendo nas vidas uns dos outros, e não é o não saber simplesmente para patrulhar como um policial, é para às vezes ajudar, e às vezes a gente nem isso sabe o que está acontecendo. Todos nós temos que reconhecer as nossas falhas, o nosso egoísmo e individualidade de não me importar com os outros, e pedir graça ao Senhor, porque faz parte da nossa responsabilidade como Assembleia cuidar uns dos outros. Primeiramente, para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, mas também para que a Assembleia seja um local de testemunho, de pureza. A minha casa convém a santidade, diz o Salmo. Muito bem, então esses dois males que nós temos que evitar, má doutrina e imoralidade. Nós temos estudado lá as parábolas de Mateus 13 e nós vimos que aquela mulher jogou fermento e levedou a massa toda. Hoje, má doutrina está em toda parte. Hoje, cristãos sadios na fé, tá difícil. Há muita confusão nas doutrinas hoje em dia. O texto mais claro sobre essa questão de associação com más doutrinas é 2 João 9. Segunda carta de João, versículo 9 a 11. Texto bastante conhecido. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. A palavra de João é bem forte. Receber uma pessoa que traz com ela más doutrinas, que ultrapassa a doutrina de Cristo, me faz cúmplice, participante dessas obras más. Nós não devemos recebê-lo em casa, nem dar as boas-vindas. Aí tem gente que fala, não, mas ceiar está tudo bem, examine-se o homem, cada um, que está tudo certo. Não pode ser isso, irmão.
A palavra de Deus não pode se contradizer a este ponto. João diz que nós não podemos receber em nossa casa e dar boas-vindas. Paulo disse, olha, esse aí não é para comer na sua casa. É o que ele disse em 1 Coríntios 5. Não coma com ele, não o saúde. Então, se eu não posso dar uma saudação, eu não posso me sentar para comer na minha casa, eu não posso dar boas-vindas na minha casa. Agora, na mesa do Senhor, na casa do Senhor, eu vou permitir. Isso não faz o menor sentido. Então, isso é um erro que tem sido cometido, às vezes por ignorância. Por ignorância, por ignorar de fato, falar, é cada um por si. Afinal de contas, joio e trigo sempre vai ter mesmo, né? Alguns dizem. Mas joio e trigo é no campo, é no mundo, não é na igreja. A igreja local, a assembleia local, tem que zelar pela pureza local. Nós estamos dentro dos nossos limites, né? Nós não sabemos o que está acontecendo nos outros lugares. Mas a nossa mordomia, o que o Senhor requer de nós é que sejamos fiéis nos limites que Ele nos deu. E o limite que Ele nos deu é a nossa assembleia local. Devemos zelar por isso. Nós vamos prestar contas a isso. Então nós não podemos receber aquele que ultrapassa. Aqui é importante, nós estamos falando de recepção à mesa, recepção à assembleia. Não quer dizer que você não pode jantar com o ímpio. Ele não tem a doutrina de Cristo. Aí Paulo vai dizer, aí você tem que sair do mundo, meu filho. Porque não tem o que fazer. Os ímpios estão em todo lugar. O que Paulo está dizendo, nesse caso aqui João está dizendo alguém que vem como um mestre, como um doutor, que ensina, que traz doutrina, falando, não pode. Você não pode se associar a isso. Né? Então o João está falando, tá vindo na mesma calçada, você atravessa a rua. Porque não é nem para você dar boas-vindas, não é nem para você dar uma saudação para ele. Você atravessa a rua e vira a cara. Poxa, mas quão anticristão é isso? Quanta falta de amor. Não, isso é amor pelo Senhor. Isso é zelo pelo Senhor, porque eu não posso estar associado, me comunicar com isso. E aí, sobre essa questão... Bom, vamos mais uma antes, né? De má doutrina, para depois a gente falar sobre como essa associação é algo que nós devemos evitar. Romanos 16, versículos 17 e 18. Essas partes das Escrituras, irmãos, a maioria das pessoas não leu, não conhece. Veja, Paulo dizendo, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Tem que fazer o quê? Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Daqueles que não têm entendimento, eles enganam. Veja só a questão aqui. Paulo diz, afasta-te deles, porque eles vão enganar os mais frágeis na fé, os que têm menos conhecimento. Isso vai contaminar a massa toda. Então Paulo diz, afasta-se deles. Então a má doutrina não é para ser aceita em lugar nenhum, em hipótese alguma. E aí o que a gente vai falar que é má doutrina? Quer dizer então, irmão, que todo mundo tem que pensar igualzinho para eu poder ceiar? Não é isso que a gente está falando. Todo mundo tem que concordar nos mínimos detalhes na doutrina. Senão a gente não ceia junto, não. Não é isso que nós estamos falando. Se um irmão não acredita que ele vai ter milênio e o outro irmão acredita, tudo bem, ele pode cear. Bora, tadinho, ele vai... Está pensando errado, mas ele pode cear. Ele pode cear. Porque isso não é fundamento. Isso não é fundamental. Agora, dá um exemplo claro aqui. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles dizem que eles são cristãos, tá? Eles dizem que são. Dando um exemplo bem claro aqui para a gente entender. Eles dizem que Jesus não é Deus. Mas eles acreditam que Jesus morreu para salvar e tudo. E se você for ver, eles até abrem a Bíblia, pregam, todas essas coisas.
Tem gente que chama os testemunhos de Jeová de irmão. Nosso, eles não são irmão, não. Eles não são, porque Jesus não é Deus para ele. E aquele que diz que Jesus não é Deus é o anticristo, é o espírito maligno, é do mal. Isso não pode ser do Senhor. Então a gente não pode ter comunhão e associação com isso. Pode ser com o testemunho de Jeová? Não, não pode. Então eu estou dando um exemplo, né? Alguém que tem algum problema com as doutrinas da Trindade, essas doutrinas fundamentais, a gente não pode ser. Mas a gente pode receber e acolher um irmão que não tem tanto conhecimento nas Escrituras? Claro que pode. Inclusive, é o que Paulo diz em Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então ele diz, acolhei o que é débil. O que é débil? É alguém que tem alguma debilidade, uma dificuldade com relação à fé. É uma fé fraca, é frágil, é débil, falta. Um crê que de tudo pode comer. Essa é uma fé, uma consciência forte. Crê que tudo pode comer. Mas o débil come legumes. Tudo bem, isso não muda nada. O reino de Deus é mais do que comida ou bebida. Um crê que só pode comer legume, o outro come de tudo, graças a Deus, né? Paulo diz que os fortes podem comer tudo, pode comer carne, pode comer tudo. Então tá tudo bem. Você não vai cear com o irmão porque o irmão acha que tem que comer legume. Não, Paulo diz, você acolhe esse irmão, recebe, ele é débil na fé, mas está tudo bem. Acolhe. Agora, se ele começa a dizer coisas, por exemplo, o problema que estava acontecendo em Coríntios, que não haverá ressurreição, aí Paulo fala, aí não. Aí mexeu com o fundamento da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Fala, aí não, aí não pode. Aí a gente não pode comer com esse irmão. Né? E até as questões que os irmãos sabem que há diferenças entre irmãos em questões... um crê que vai ser arrebatado todo mundo, apesar disso ser um problema para nós, a gente ceia com eles, porque está tudo bem, porque eles creem que Cristo é o Salvador. Eles creem que Cristo morreu. A gente pode cear com eles. É claro que numa assembleia, tendo irmãos que falam a palavra, falando coisas tão distintas assim, é um problema. É um problema para a assembleia, para o convívio da assembleia, isso é um problema. Mas ele é um irmão, tudo bem, tá tudo certo. Pode se cear junto. Tá dando para entender? Muito bem. Bom, então a primeira pergunta é o que evitar, né? E é a má doutrina e a imoralidade. Isso tem que ser evitado. Tem que ser evitado para quem já está dentro. Quem já está dentro, o que faz? Retira. E agora a questão de quem está fora. Como que recebe as pessoas? Como que a gente recebe uma pessoa para participar da mesa do Senhor? A gente sempre fala, irmãos, por favor, não fica falando da reunião de domingo e convidando gente para vir. Não convida gente para vir na mesa do Senhor. Por quê a gente faz isso? Porque a mesa é do Senhor. A gente não sabe quem é crente e quem não é. Não é uma mesa para receber visitante. Visitante vem na reunião de pregação da palavra. A reunião... eu gosto dessa frase. A reunião, a assembleia local, e principalmente a mesa do Senhor, tem que ser um local não fechado nem aberto, mas protegido. Não fechado nem aberto, mas protegido. E é isso que tem que ser feito. A gente tem que proteger, porque a gente não sabe o que vem. Então, uma pessoa vem e quer ser recebida. Como que a gente recebe? Eu separei 3 exemplos aqui. Separei o exemplo de Paulo, de Apolo e de Febe, de como que se recebe numa assembleia. Em Atos 9, nós temos o exemplo de Paulo. Paulo se converteu, irmão. Aí ele falou assim, eu vou me juntar com os discípulos. Você acha que os discípulos já falaram, opa, Paulo se converteu, chega aí, vamos receber. Porque ele falou, tá falado. Entra aí, Paulo, você falou que é crente. Então vamos supor que a reunião de ceia do Senhor fosse aberta. Aí a gente está lá
e não fosse numa casa, né? Fosse um local em que as pessoas passam pela rua e vê, né? Aí elas vêm lá, os irmãozinhos cantando, entra lá e fala: sou crente, vim ceiar, posso? Falei: não sei quem é você, rapaz. Eu não tô, você pode até ser crente, mas eu não sei, então não dá para receber, porque essa aqui é a mesa do Senhor. E eu não tenho esse discernimento de mente e coração que o Senhor tem. Então, aguarde um pouquinho, né? Vamos ver se é crente de verdade, deixa passar um tempo. Agora, veja, Atos 9, versículo 26. Saulo tinha se convertido, o Senhor apareceu para ele, aí o que acontece quando alguém se converte? Eu quero ter comunhão com o povo de Deus, né? Então diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Então, normal, ele procurou se juntar. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí você fala: não, mas isso é porque Paulo era um perseguidor da igreja, ué. Eles estavam com medo, era de... Eu concordo, isso é verdade. A gente não vai forçar o texto, não, isso é verdade. Eles estavam com medo de Paulo. Mas aqui nós estamos vendo um outro princípio. O princípio de como ele foi recebido. Veja, versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Até aí. Então, Paulo quis ser aceito na igreja. Os irmãos falaram: não sei não tenho confiança que ele é crente mesmo. Pode ser até uma cilada para ele pegar a gente, ele estava matando até agora há pouco. Mas quando que ele foi aceito? Quando um outro irmão da Assembleia falou: não, eu conheço, eu vi, eu dou testemunho. Esse irmão, Barnabé, chegou e falou: não, eu vi, o Senhor apareceu para ele, ele tem pregado ousadamente no nome do Senhor. Pode receber, irmão. Esse é o princípio, irmão. Como que a gente recebe alguém na mesa do Senhor? Ou é um irmão que se converteu por meio da pregação do evangelho da própria Assembleia e aí foi batizado e está tudo certo, ou se ele vem de fora e já é um irmão, algum outro irmão tem que atestar isso, tem que dar testemunho dele, como o Barnabé está falando aqui. Pode receber. Aí é dito no versículo posterior: e ele então entrava e saía e pregava. Só pode entrar, sair e pregar, até essa liberdade, quando algum irmão atestou, deu testemunho e falou: não, é verdade, esse aí é irmão. Esse é o exemplo de Paulo, o apóstolo. Então Paulo, para ser recebido, precisou que Barnabé falasse que ele podia. Agora, hoje em dia, se você fala: não, irmão, a gente está em dúvida, aguarda um pouco, vamos se conhecer mais, vamos ter comunhão, vem vindo nas reuniões aí de sábado. Você quer vir na mesa do Senhor? Pode vir para observar, mas ainda não pega do pão, não participa dos elementos ainda. Vamos observar, vai tendo comunhão com a gente. Estão me julgando. Que eles acham o quê? Que são melhor do que eu? Aí o Paulo se submeteu a isso, né? Barnabé teve que ir lá falar, tá vendo? E Paulo disse a Timóteo que ele se tornaria um modelo para todos que haveriam de crer. Então o que aconteceu com Paulo é um modelo que deve ser seguido por todos. Hoje em dia, como as pessoas estão num mimimi e num melindre desgramado, qualquer coisa gera problema para as pessoas. E qualquer pessoa que queira viver piamente para o Senhor, obedecer ao Senhor, é tido como alguém rude, exclusivista. Mas aqui é um princípio. Dá para receber todo mundo? Não, tem que saber. O próximo exemplo é Apolo, em Atos 18. Apolo, poderoso nas Escrituras. Atos 18, do versículo 24 ao 28, é dito assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga,
Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Esse aqui é o X da questão. Ele queria percorrer a Acaia. Apolo, homem poderoso nas escrituras, fervoroso, tinha um probleminha aqui que ele não conhecia a respeito do batismo correto. Foi ensinado ali por Áquila e Priscila, falou, ó, o batismo de João era outra coisa, agora é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo de Jesus e tal. Foi ensinado, aí ele falou, ó, quero percorrer a Acaia, eu quero estar lá entre os irmãos. Tudo bem, eu vou te animar, vai lá. Antes eu vou escrever uma carta para os irmãos receberem você, porque se você chegar lá sem essa carta, você não vai ser recebido. Um homem poderoso nas escrituras, eloquente, fervoroso. Mas se você não chegar lá com essa carta, os irmãos não vão receber você. Então é dito, animaram e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Então esse homem era um instrumento nas mãos do Senhor, um servo, ele recebeu um dom do Senhor, ele era poderoso nas escrituras. Mas não é assim. Ele só pode chegar na outra assembleia tendo uma carta de Priscila e Áquila. Então, Apolo. Paulo para entrar, como é que foi? Barnabé. Está aqui. Apolo para chegar lá, uma carta de Áquila e Priscila, ó, recebe. Então essas coisas aconteciam na igreja. Hoje em dia, como é que é? Chegou, sentou, ceiou e acabou. Ninguém se preocupa com nada. Ninguém está nem aí com nada. Porque pensam que a igreja é deles, mas não é. É do Senhor. Hoje ninguém está nem aí com nada. Mas imagina o que o irmão vai pensar de mim, né? Poxa, tão bonzinho essa pessoa aqui. Olha como ele tem conhecimento das escrituras, poderoso. Apolo também era poderoso nas escrituras. O problema é que se não tem carta, não entra. Se não está sendo recomendado por alguém, não entra. Não é assim. Muito bem, o próximo exemplo é Febe, em Romanos 16. Essa irmã recebe uma recomendação do próprio Paulo. Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Então agora Paulo recomenda que recebam essa irmã. Ele está dizendo, é uma irmã, eu estou recomendando, receba essa irmã no meio de vocês. Isso era uma prática comum, eu peguei aqui 3 exemplos, mas era uma prática comum da igreja primitiva. Para receber um irmão tem que ter recomendação, seja pessoalmente, no caso de Barnabé, ó, eu vi, ele é, seja por meio de uma carta, como fez, e aqui também uma carta de Paulo aos Romanos pedindo para receber. Então, cartas de recomendação e o testemunho de outros é o que contava. Só para finalizar esse assunto, em 2 Coríntios 3, versículo 1, só para deixar bem fixada essa questão, 2 Coríntios 3, versículo 1, diz assim, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de nós? O que Paulo está dizendo aqui? Claro, Paulo está dando uma exortação aqui para eles, porque o ministério de Paulo eles não estavam recebendo com o ministério de Paulo. O Coríntios tinha um problema. Ele vai dizer assim, acaso a gente precisa de cartas de recomendação? A gente não precisa. Sou o apóstolo Paulo. Como algumas pessoas precisam, ele está dizendo então, algumas pessoas precisam de carta, nós não, nós somos os apóstolos, a igreja, eu que preguei aí, que a igreja não precisa de cartas de recomendação, mas é claro, Paulo está usando de ironia, como é um recurso que ele utiliza. Acaso eu preciso de carta de recomendação de vocês agora?
como alguns precisam? Então, esse é mais um texto que deixa claro que havia necessidade de cartas de recomendação para chegar até a comunhão com alguém, né? Hoje em dia, um WhatsApp resolve, né? Não precisa mandar carta com selo, um WhatsApp resolve. Se a gente conhece um irmão, fala, não pode receber. Não é propriamente a carta, timbrado, papel timbrado, não é isso, não é isso. Muito bem. A próxima pergunta, testemunho pessoal é válido? Então, a questão é a seguinte aqui, ninguém conhece a pessoa, ela é crente de verdade, ou não, mas ela chega e fala, me recebam à mesa, em comunhão, mudei aqui para a cidade de vocês agora, tenho muito desejo de ter comunhão, ou saí da denominação porque entendi que o Senhor deseja que reunamos somente ao nome do Senhor para honrá-lo. Eu sou crente, fui batizado em 2003, não sei o quê. Vocês me recebem? Pode confiar, eu sou crente. Aí você fala, não é assim, companheiro. O testemunho pessoal de alguém não é válido. Veja, 2 Coríntios, já que nós estamos aí, capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Então, o testemunho de uma só pessoa que está falando acerca de si mesma não é válido. Uma decisão tem que ser por boca de 2 ou 3 testemunhas. Assim a decisão é válida. Então, uma pessoa que vem falando acerca de si mesmo, o testemunho pessoal não é válido. Nós não podemos receber uma pessoa que diz isso. Não é que a gente está falando, você não é crente. A gente está falando, a gente não sabe. Você pode ficar em comunhão com a gente, para a gente conhecer você, para a gente analisar, porque essa é a mesa do Senhor, a gente não pode receber. Fique em comunhão com a gente. Se você é filho de Deus, se você é um nascido de novo, se Cristo derramou o seu sangue por você, nós não podemos reter a mesa que é sua por direito, mas nós não sabemos, então calma. Então o testemunho pessoal não é válido porque precisa ser confirmado por boca de 2 ou 3 testemunhas. Veja no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 17, é dito: também na vossa lei, Jesus dizendo, também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Então o testemunho pessoal não pode, é o mesmo contexto lá de Coríntios. Deuteronômio, ó, para Deuteronômio 19:15. Aqui diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. É deste versículo, inclusive, que Paulo e Jesus estão citando essas coisas no Novo Testamento. E veja que aqui é uma aplicação do fato. Por quê? Porque o texto propriamente dito, no seu primeiro momento, ele está falando sobre uma pessoa dizendo que outra pecou. E vai falar, não, você não pode aceitar. Paulo, inclusive, vai estabelecer esse princípio com relação aos presbíteros posteriormente. Ele vai dizer, não aceite denúncia contra presbítero por boca de uma pessoa só. Para se confirmar o fato, tem que ter 2 ou 3 pessoas, né? Então, a pergunta é, o testemunho pessoal é válido? A resposta objetiva é não. Não, não é válido. Então, você pode dizer o que você quiser, mas não vale. Pode até ser verdade, mas não é válido esse testemunho, para que a Assembleia tenha segurança de receber. Veja Provérbios 16, versículo 2. Provérbios 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que eu quero dizer com isso? O testemunho de alguém é válido? Não. Por quê? Porque para o homem, todo o seu caminho é puro aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos, ele sempre vai ser um cristão. Aos seus próprios olhos, as pessoas vão sempre se ver boas. Por isso é necessário que outras pessoas analisem a situação ou testemunhem a respeito da pessoa. Aos seus próprios olhos, todo mundo é perfeito, é bom, está tudo certo. Muito bem.
Vamos em 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo. Irmão, isso aqui não está falando da ceia, é verdade, está falando sobre reconhecimento de presbíteros. Só que o que nós estamos retirando daqui é um princípio, e esse princípio deve ser mantido. Paulo está dizendo para Timóteo, não imponhas as mãos precipitadamente, tenha calma. E o princípio não precisa ter pressa para receber na mesa do Senhor, tenha calma, para que você não se torne participante dos pecados da pessoa. Paulo disse que comunhão, associação, assim como, segundo João diz, faz com que a gente se torne cúmplice, faça com que aquele fermento levede a massa toda. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter cuidado. Veja, no versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Então tem algumas pessoas que os pecados dela a gente já vê logo de cara. Aí ele continua. Ao passo que ao de outros só mais tarde se manifestam. Então algumas pessoas não dá para saber logo de cara se é ou não é. Tem que ter calma, porque só mais tarde a gente vai saber. Então tem que ter calma. Essa é a cautela exigida. Há duas figuras no Velho Testamento para reforçar essa questão do cuidado que a gente deve ter com relação a receber ou não. Em Neemias 7, versículos de 1 a 3, ele vai falar dos porteiros, a responsabilidade de guardar, né? Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Então ali a obra do Senhor estava sendo feita, era um momento de restauração do Senhor, e tinha que ter porteiro para tomar cuidado. Ele disse, não é para abrir a porta até que o sol aqueça. O que ele está querendo dizer? É até que fique tudo claro. De noite você não abre a porta de jeito nenhum, nós não estamos sabendo quem está entrando. Não é para abrir a porta de noite, é só quando o sol aquecer. Então nós tiramos o princípio. Nós só abrimos a porta da comunhão, da assembleia, quando toda a escuridão tem que passar. Quando estiver tudo muito claro, quando o sol estiver bem quente e está tudo bem claro, a gente... Não, é crente mesmo. Vamos receber. É só assim que pode se abrir a porta da comunhão. Em 1 Crônicas 9, de 17 a 27, é o mesmo princípio. Eu vou ler porque a gente não tem preguiça, né, irmão? Do 17 ao 27. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles, Salum era o chefe, estavam até agora de guarda à porta do rei, ao lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério. E eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor, e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eliezer, os regia. Nesse tempo o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias,
E Davi e Samuel, o profeta, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles os seus filhos, as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre aquele ofício. Sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Muito bem. Só abria de manhã a porta, só quando o sol aquece. Está vendo aqui a quantidade de porteiros existentes? Como eles tinham que vigiar e guardar o tesouro do Senhor. Isso é no tipo, é no Velho Testamento. Imagina o que se refere ao Novo Testamento. Se aquilo tudo era sombra, Cristo é a realidade, a mesa do Senhor é tão importante. Como é que é assim? Vai, abre e vamos ver o que dá. Não. E veja aqui são citados os porteiros por nomes e tudo, né? Se fosse uma coisa tão sem importância assim, né? O Senhor nem tinha colocado os nomes deles aqui. Aí você fala, mas só vigiar é uma coisa tão importante para o Senhor assim, tá vendo? Como o Senhor valoriza isso? Então a gente tem que... Muito bem, irmãos, estamos chegando ao fim. É a nossa última pergunta. Pergunta não, aqui não há pergunta, né? Mas é nossa responsabilidade individual. Qual que é a nossa responsabilidade individual? Já ficou claro aqui, então, que a mesa do Senhor é a mesa do Senhor, que nós não devemos associar e nós devemos ter cuidado com a recepção. Agora, vamos supor, o Frank foi viajar, foi para a praia. Aí é domingo. O Frank quer participar da mesa do Senhor, ele quer cear. Aí convidaram ele para ir numa denominação qualquer lá. Ele vai cear? Será que ele está sozinho lá, tá, gente? É a responsabilidade individual dele. Ele está sozinho, não é assembleia, ele está sozinho lá. Ele pode fazer isso? Vamos abrir em Deuteronômio 12, versículo 13 e 14. Guarda-te. Não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher. Numa das tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, ali farás tudo o que te ordeno. Posso fazer o que eu quiser, no lugar que eu quiser, como eu quiser? Não. É minha responsabilidade individual essa. Mas e se eu for viajar e eu conheço aquela assembleia, eu conheço os irmãos? Tudo bem, irmão. Faz parte, é uma das nossas tribos, é um dos nossos irmãos? Beleza, sei. Mas os irmãos das denominações são nossos irmãos também, por que eu não sei com eles? Porque eles não respeitam os princípios, irmãos. Eles recebem qualquer um. Eles não respeitam os princípios da palavra de Deus. Então, por mais que ali tenham muitos irmãos, a nossa consciência não nos permitirá cear. Vai falar, não. Uma coisa que recentemente eu li num irmão chamado John Reed, e aquilo foi um grande tapa na minha cara, ele disse que, e eu concordo plenamente com isso, que a ceia e a mesa do Senhor estão diretamente conectados à assembleia local, às responsabilidades e aos privilégios de uma assembleia local. Então, se você está numa conferência, por exemplo, você não deve ceiar, porque você não sabe quem está lá. E eu já ceiei em conferência. E é verdade, eu não sei quem está lá, como é que eu estou ceando? Eu não sei. Mas você está dizendo que eles não são irmãos? Eu não estou dizendo nada, estou dizendo que eu não sei. E aí pode estar uma mistura lá, recebendo qualquer pessoa, pode ter gente que nem crente é lá, ceando. Então, não podemos fazer essas coisas.
Irmãos, eu sei que vocês estão bravamente aguentando, mas é o último versículo, o último mesmo. 1 Coríntios 10. E assim nós vamos encerrar. Eu iniciei falando que existem duas formas que as pessoas encaram a mesa do Senhor. Ou examine-se a si mesmo e coma, então é cada um por si, e seja o que Deus quiser, e a gente não tem nada com isso, cada um por si, ou é o que a gente tem falado a mensagem toda. A Assembleia é responsável. E é isso que nós estamos batendo o martelo aqui. A Assembleia é responsável. Aqui, 1 Coríntios 10, do 14 ao 22, Paulo vai estabelecer uma coisa muito importante. E é o último trecho das Escrituras que nós leremos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Isso é uma coisa que hoje em dia não tem, é isso, na Igreja de Deus. Criteriosos. Falo como a criteriosos. Os criteriosos hoje são os chatos, os que não gostam de ninguém e se acham melhor que os outros. Mas Paulo mandou que eles fossem criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Qual é a resposta que se dá para essa pergunta, irmãos? Só é possível dar uma resposta. Sim. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a nossa comunhão no sangue de Cristo? Sim. A outra pergunta, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, é a comunhão. Porque, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então, quem come está participando daquilo. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Que ele está dizendo isso desde o capítulo 8, que o ídolo não é coisa nenhuma. Mas antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aqui é a palavra, associação, comunhão. Eu não quero que vocês tenham associação com isso. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Bom, irmãos, aqui, então, Paulo fala, e concluímos aqui, ter comunhão na mesa do Senhor, participar dos mesmos elementos. Ele fala, olha para Israel, quem participa não é participante do altar? Fala, então, se nós estamos participando com alguém, nós estamos tendo comunhão com essa pessoa, nós estamos nos associando a esta pessoa. E Paulo diz, eu não quero que vocês tenham associação com demônios. Vê como é forte a linguagem de Paulo? Então, falo como a criteriosos. Julgai o que eu digo, é o que Paulo diz. Então, nós temos que, a nossa responsabilidade, né, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Nos ajude, irmãos, a explicar para os outros essas coisas. Por mais que você já saiba, tudo que eu falei aqui, não é nada novo, mas se empenhe por saber explicar para os outros quando as pessoas chegarem. Não, conversa lá com o irmão que ele vai te explicar por que você não pode ser. Não faz isso não, irmão. Saiba das coisas. Saiba das coisas, saiba o porquê e a razão da sua fé, irmão. Saiba por que a mesa do Senhor é preciosa e por que nós não recebemos qualquer um. Não é porque a gente se sente melhor do que os outros, não é porque a gente se acha superior aos outros, é porque a mesa é do Senhor e não é nossa. É só por isso. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis. Amém.